Glórias ao Senhor. Nessa manhã eu queria conversar com vocês, quero começar uma conversa com vocês, que eu pretendo começar agora e acabar no domingo que vem, se Deus assim permitir. É sobre o livro de Abacuque, né? É um livro que eu tenho pregado pouco, mas é uma mensagem que fala muito ao meu coração. É um dos profetas que chamamos de profetas menores, se eu comparar eu e o Anderson aqui, é mais ou menos aquilo que aconteceu domingo passado, quando o Anderson ajustou o microfone para ele, ficou baixo para ele e alto para mim. Mas brincadeira à parte, não é isso. O profeta menor não é aquele que é pequeno, mas é aquele que a Bíblia nos traz uma porção menor das suas profecias. Não quer nem dizer que eles profetizaram um pouco, mas sim que a Bíblia foi registrada na palavra do Senhor uma porção menor. Mas a porção menor não significa que ela seja de menor conteúdo, ou que seja o conteúdo menos importante, mas sim que, como um dos perfumes valiosos que estão em pequenos frascos, assim, a porção na palavra do Senhor, na boca desses homens, desses profetas menores, é de uma profundidade tremenda. E eu quero conversar com vocês um pouco sobre esse livro, sobre esse autor, mas mergulhar um pouco naquilo, em alguns tópicos, e aí nós vamos avançando para a honra e glória do Senhor. Abra o seu livro em Abacuque, e já pode ir marcando que a gente vai ficar aí esse domingo, se Deus quiser, domingo que vem também falando um pouco sobre ele. O tema é: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Quantas vezes nós nos temos nos perguntado, e eu tenho respondido essa pergunta várias vezes: até quando, pastor? Até quando? E aí a gente fica muitas vezes assim: tá, mas qual é a resposta que o irmão quer que eu dê? Eu posso dar a resposta que a Bíblia dá, mas eu, pessoalmente, eu tenho vários questionamentos, e todos nós temos questionamentos diante do momento que estamos vivendo. Não há uma só pessoa que esteja vivendo esse tempo que não tenha questionamento no íntimo do seu coração. A questão é, o que nós fazemos com isso quando nós temos essas dúvidas brotam em nosso coração? Quando estamos passando por dificuldade, quando estamos passando por luta, quando vemos a crise chegar, bate na porta, e aí? Até quando essa situação vai ficar? Será que isso vai entrar e perdurar? Será que isso vai passar de largo e eu não vou nem perceber? Até quando eu vou ter? Quando é que eu vou ter as respostas para essas coisas? O profeta Abacuque, em dado momento, ele teve exatamente esse sentimento. E eu quero confessar que esse sentimento também passa no meu coração. E não é uma vez, são várias vezes, e posso dizer até que várias vezes ao dia. Quando a gente olha as circunstâncias que nós estamos envolvidos, quando a gente olha as coisas que acontecem ao nosso redor, e a gente acaba sabendo um pouco mais de algumas coisas, muitas vezes com os irmãos, até pela própria questão de ser pastor, então a gente acaba se envolvendo com uma série de questões, e a gente para e pensa: Senhor, até quando vai isso? Até quando teremos que ver e ouvir essas coisas? O texto de Abacuque, só para dar uma contextualização histórica, é um dos textos bíblicos que pouco se sabe. Aliás, pouco se sabe sobre o próprio Abacuque. Perguntar assim: quem foi Abacuque? Então, foi um profeta entre os profetas menores. Ponto. Mas, quando ele viveu, como é que ele estava, tem muito pouco se tem escrito sobre Abacuque. Basicamente, somente o seu próprio livro. Então, todas as referências históricas que nós temos de Abacuque estão dadas dentro do próprio livro de Abacuque. São referências internas que a gente chama, que a gente estuda um pouco mais aí a Bíblia. Os irmãos aí que gostam da escola bíblica dominical, né? Lá a gente mergulha um pouco nesses aspectos aí teológicos e a própria expressão da Bíblia. Mas eu queria trazer um pouco a memória, porque é importante nós nos situarmos. Ele era um profeta que profetizou para Judá. E segundo os grandes nomes aí que trabalham na questão da historicidade dos livros e também nos próprios comentaristas bíblicos, há uma certa confluência no sentido de datas, mesmo que não hajam datas específicas, mas dá-se uma ideia de que o período em que Abacuque profetizou foi o período do reinado de Jeoaquim, ou seja, o final, logo depois que o rei Josias morreu e tal, por ali, naquela época, Abacuque começou a profetizar. E ele olha para frente e vê uma situação, olha para o hoje e vê outra situação, e olha para trás e vê outra. Parece como nós estamos vivendo hoje. Nós olhamos para o passado desta igreja, nós vemos dias de glória, dias de vitória, olhamos para o hoje e vemos uma situação que eu fico pensando: poxa, e agora? A salinha está cheia, o salão aqui não pode botar mais gente, e agora? Como é que a gente vai avançar? E olha para frente, é aquilo que Deus dá, porque o futuro a Deus pertence, e Ele revela aos seus, isso é bênção.
Como é que ele revela ao Senhor? Através da intimidade de cada um de nós. Deus fala ao coração daqueles que o buscam. Deus falou ao coração de Abacuque, porque Abacuque buscou ao Senhor. Deus fala ao coração de todos aqueles que buscam. Os ouvidos do Senhor não estão fechados. Deus continua ouvindo a voz do povo. E não ouve como um rebanho, como escuta um mugido em meio a muitas. Não. Deus escuta a cada um. Deus conhece o coração de cada um e nos chama pelo nome. E assim ele foi com Abacuque. Ele não falou com mais um profeta, ele falou com aquele profeta. Ele não deu uma visão a mais uma pessoa, ele deu para aquela pessoa, para que ele pudesse ser a boca do Senhor para toda a nação. Mesmo que a nação não estivesse vendo, era dever dele levar a mensagem do Senhor. Muitas vezes a gente enxerga as coisas, as pessoas, mas tá bom, mas meu papel é levar. E nessa manhã aqui eu quero estar nesse papel, de trazer para os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E peço a Deus que os irmãos possam ver a minha oração nessa manhã. Pessoal, é como aquele jovem que chegou ao seu Senhor e disse: Senhor, olha quem estão em nossa volta. E ele disse: Senhor, abre os olhos que ele veja. Eu oro ao Senhor nessa manhã, com todo temor e tremor, e peço que Deus abra os olhos de todos que estão aqui nessa manhã, e que nós possamos juntos contemplar aquilo que Deus tem para nós nesse tempo, e aonde Deus quer nos levar. Como Deus vai nos fazer, eu não sei, mas eu sei que Deus tem algo tremendo para nós. Meus irmãos, a queixa de Abacuque era com relação ao momento que ele estava vivendo. Como eu disse, Abacuque olhava para o seu momento e via em meio à nação de Israel, e não era para fora da nação de Israel, mas ele via dentro da nação de Israel a corrupção, via dentro da nação de Israel as pessoas subjugando as outras pessoas. Ele via dentro da nação de Israel os reis, os governantes, os sacerdotes, todos num conluio contra toda a população, e os mais pobres eram achatados, e os mais ricos cada vez mais exaltados. Quando a gente pensa nesse estado daquela nação, não tem como fugir de pensar no estado do Brasil. Eu, quando comecei a ler esse texto, veio à mente rapidamente a nossa situação como nação aqui hoje no Brasil. E nós temos uma situação muito próxima disso, e que nós vemos aqueles que são os príncipes, as autoridades, numa espécie de conluio, mas entre si não há uma unidade, mas sim há uma disputa para ver quem massageia mais o seu próprio ego, quem busca mais para si, quem carrega mais para si, quem ganha mais. Não importa quem está perdendo, importa só que ele ganhe. Nós vemos aí os jornais, as revistas, as notícias da internet, todos parece que estão dentro do mesmo balaio. Meus irmãos, eu não quero aqui falar de política, mas é algo importante nós pararmos e pensar. Como a igreja está diante da situação? Nós estamos assumindo uma posição de porta-voz do Senhor, ou estamos assumindo uma posição de um lado da briga? A igreja do Senhor não foi chamada para assumir posição de lados. A igreja do Senhor já tem o seu lado, é o lado de Cristo. E todo e qualquer que for contrário ao lado de Cristo, é contrário à voz do Senhor. Logo, é alvo da profecia do Senhor. De alguma forma, todos nós estamos dentro desse mesmo contexto, muito próximo daquilo que Abacuque estava vivendo. Até quando, Senhor? A palavra de Deus nos fala em Abacuque 1, versículo 2 ao 4, e diz assim: até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade? Porque toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. A gente pode comparar isso com a manchete de alguns jornais. A gente pode comparar isso com a mensagem de alguns textos que nós recebemos na internet.
para mostrar o quanto é interessante que a profecia dada naquele tempo, e olha, eu quero ressaltar que esse livro é um livro histórico, o que eu estou lendo aqui, de fato, aconteceu assim. O profeta Abacuque estava antevendo o que iria acontecer, mas ele passou por isso, ele estava vivendo isso, e casualmente, nós também vivemos por isso. Mas eu quero dizer esse casualmente como de uma forma jocosa, porque não é casualmente, porque é assim, biblicamente é assim, Eclesiastes nos mostra claramente isso. Deixa claro que essas coisas se tornariam a acontecer, e é assim até aquele último dia, tudo isso vai acontecer, e é necessário que aconteça. Então nós não devemos nos preocupar com isso, não devemos ficar muito ansiosos com isso, porque isso está escrito. Basta que nós leiamos. Toda a calma que tem que invadir o nosso coração vem da própria palavra do Senhor, que nos assevera que isto vai acontecer, mas também nos dá a válvula de escape, que há salvação em Deus. Ele é a salvação. Abacuque aqui ele começa uma queixa diante do Senhor. Mas por que ele queixa diante do Senhor? Porque ele tem dentro do seu coração algo que estava lá nato, era natural de todos aqueles que conheceram a palavra de Deus, a lei, viviam segundo a lei naquele momento, uma teologia chamada de retribuição. Ou seja, o bom vai ter coisas boas, o mal vai ter coisas más. Isso é uma teologia que ela é natural do ser humano. Nós imaginamos que as pessoas más vão ter retribuição sobre as suas coisas, e as pessoas boas só vão ter coisas boas. Mas nós vemos irmãos nossos, crentes no Senhor, pegando Covid. Crentes, irmãos nossos, indo entubados. Crentes, irmãos nossos, sendo assaltados, tomando tiro. Jovens, uma Bíblia embaixo do braço, morrendo com uma bala perdida. Quem de nós nunca se perguntou até quando, Senhor? Quem de nós não questionou, Senhor, por que a maldade está aí? Eu respondi essa pergunta várias vezes. Abacuque trouxe isso também nesse seu livro. Os 2 primeiros capítulos de Abacuque, que é onde eu quero trabalhar nessa manhã aqui com os irmãos, traz exatamente essa queixa. E é importante lembrar que assim, esse tema é um tema tão importante que até filósofos de grande monta, como Leibniz, trabalhou nisso. E aí deu até um nome bonito para essa discussão, né? Teodiceia. É o termo que se usa para dizer essa discussão. Por que o mal existe se Deus é bom? Mas será que essa é a pergunta que nós, como cristãos, devemos fazer a Deus? Por que o mal existe? É uma pergunta que ao longo dos séculos a igreja discutiu e tem discutido. Se a gente olha nos seminários, a discussão sobre a teodiceia ela é vasta, é ampla, tem livros discutindo isso. Vários autores cristãos e não cristãos trabalham nisso. O próprio Leibniz trabalhou nisso, é um filósofo, nem teólogo era. Mas se a gente olhar do ponto de vista da teologia, existem vários e vários compêndios, e aí tem uma linha que puxa para a questão calvinista, outro discute a questão arminiana, e eu não quero trazer nada disso nessa manhã. Eu quero passar por cima de toda essa discussão da teodiceia para pensar numa coisa: qual é a nossa relação com Deus diante de todas essas verdades? Porque é verdade que o mal está aí. Alguém pode negar que o mal existe? É verdade que Deus é soberano sobre todas as coisas. Alguém pode negar? Mesmo aquele que não crê em Deus, não tem como negar a sua existência, porque se Ele existe é porque Deus existe. Meus irmãos, aquilo que é dado está aí. Agora as coisas encobertas são para o Senhor teu Deus. Então existem verdades que estão ocultas que nós não temos como explicar hoje. Então os teólogos criam teorias, os filósofos criam teorias, os sociólogos tentam explicar pela razão, os psicólogos por outro lado, mas nós que cremos no Senhor, nos confiamos na palavra dEle, e ela nos dá os caminhos a seguir, e nos mostra aquilo que verdadeiramente vai acontecer, para os que creem e para os que não creem. E esse é o ponto que nós temos aqui que buscar. E é isso que eu quero trazer nessa manhã. A despeito de toda a discussão da teodiceia, vamos tomar ela assim como base, mas não é o principal. Nessa manhã, o principal é o nosso relacionamento com Deus.
diante de todas essas circunstâncias? Como está o teu relacionamento com Deus diante das circunstâncias? O relacionamento de Abacuque com Deus estava claro, era íntimo. Tão íntimo ao ponto dele ter essa conversa, um colóquio próximo. Abacuque orou ao Senhor de uma forma tão clara, era uma conversa. Será que as tuas conversas com o Senhor têm sido tão claras assim? Ou tu tem escondido coisas dentro do teu coração como se Deus não conhecesse o teu coração? As dúvidas que tu tens, até mesmo as tuas incredulidades, tu tem colocado diante de Deus? Ou tem tentado guardar para ti? Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, se tu tem tentado guardar algo do Senhor, esconder algo do Senhor no teu coração, é totalmente sem sentido. Porque antes mesmo da palavra brotar na sua boca, na sua mente, o Senhor já conhece o teu coração, Ele sabe exatamente todos os valores que estão lá dentro, Ele conhece a tua vida de trás para frente, de frente para trás, então não tem porquê tu esconder dentro de ti algo que tu esteja sentindo. Nessa manhã eu te convido, meu irmão, faça como Abacuque, coloca as suas dúvidas diante do Senhor, e deixa que o próprio Senhor responda as dúvidas através da sua palavra. Deus faz isto. Deus não está com o seu ouvido oculto, escondido, não está se escondendo de ti, Ele não está deixando de ouvir, mas Ele continua ouvindo e continua respondendo. Muitas vezes a gente pergunta para nós mesmos, será que eu quero ouvir a resposta de Deus? Abacuque, quando perguntou, ele queria ouvir. E por isso Deus fez mais do que falar, Deus mostrou para ele. Se coloque agora no lugar de Abacuque. Vendo a situação que ele estava vivendo, olhando a história passada do seu povo, conhecendo a lei, e tudo aquilo que Deus tinha previsto, o que ele podia esperar de resposta de Deus diante daquela dúvida? Meu irmão, da mesma forma no teu coração, o que tu pode esperar nesta manhã da resposta de Deus para as suas dúvidas, seus questionamentos mais interiores? Muitas pessoas querem fugir, mas a pergunta ainda fica latente: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Olha só, volta, por favor. Os nossos relacionamentos, eles estão pautados naquilo que é verdade. E eu botei aqui no quadrinho para a gente pensar algumas verdades. Deus é bom, Deus é justiça, Deus é soberano, Deus é amor, Deus faz, Deus fez, Deus fará, Deus permitiu. Mas ao mesmo tempo o mundo nos mostra que o mundo é mau. O mundo é mau. Há no mundo abandono, fome, corrupção, desamor, perversidades, doenças, guerras, ganância, vícios, injustiças, impiedade. Os pecados são a causa de todas essas coisas, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a palavra de Deus nos fala lá em 1 João que o mundo jaz no maligno. Vós sabeis que vós sois de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Vós sabeis que vós sois de Deus? Vocês verdadeiramente creem nisso, que vocês são de Deus? O que lhes dá a certeza de que são de Deus? São as circunstâncias que estão ao seu redor, porque tudo vai bem? Aquele hino antigo, eu até ensinava para as crianças, dizendo: não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Como eu olho o amor de Deus? É quando tudo está bem? Ou quando, apesar das circunstâncias estarem ruins e contrárias, nós sentimos a presença de Deus nos conduzindo em meio às dificuldades? Quem aqui já teve a experiência de uma cura milagrosa? Quem já teve a experiência de algo que não esperava, mas que Deus fez um milagre e apareceu? Tornou a existência aquilo que não existia? Deus deu aquilo que não era impossível, mas Deus fez. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso várias vezes. Eu, quando olho para minha mãe, eu vejo um milagre. Quando olho para a minha vida, eu vejo um milagre. Quando olho para a vida do meu irmão, eu vejo um milagre. Quando olho para meus filhos, eu vejo um milagre duplo. Eu já testemunhei aqui da igreja como foi o recebimento dessa bênção, dessa dupla desses dois aí. E que até hoje eu choro, cada vez que eu me lembro. Meus irmãos, só quem teve a experiência com Deus sabe o que eu estou falando. Mas mesmo assim, nós tendo essas experiências com Deus, nós questionamos a Deus. Então, como é que a nossa relação diante dessas verdades, a nossa relação com Deus, é uma relação de plena confiança? É uma relação que não existe desconfiança alguma? Uma relação de fé inabalável?
Ou tu admite, como eu admito, que às vezes eu balanço? Só eu. Tenha coragem. Coloque-se diante do Senhor exatamente como tu é. Porque dessa forma é que Ele te vê. O pastor Euclides, ele usa uma palavra que eu acho linda, que ele diz assim, as nossas idiosincrasias. São as nossas diferenças, as nossas dificuldades, elas nos impõem situações que às vezes nós não sabemos controlar. Essas coisas que só tenho, o meu olhar é único, o seu olhar é único. Muitas vezes nós olhamos para o mesmo problema e um diz, esse problema é gigantesco, o outro diz, isso não é nada. Para uma batida do martelo no dedo, já bati várias vezes, não tem problema não. Para o outro, ai meu Deus, chama um médico. Quem está errado? Ninguém está errado, os dois estão certos, porque é a sua percepção diante do problema. A sua dúvida ela é tão grande quanto a minha dúvida, ainda que sejam coisas diferentes. Mas Deus olha para todas elas, lá do alto sublime trono, e enxerga elas do mesmo tamanho. Todos os problemas que nós colocamos diante do Senhor têm exatamente o mesmo peso e o mesmo tamanho. Todos os nossos pecados, as nossas mazelas, nossos problemas têm o mesmo tamanho diante do Senhor. E olha como é que ele responde: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Se vocês contarem tudo aquilo que Deus fez na vida de vocês até hoje para as pessoas, somente isso, as pessoas vão olhar assim, eu não acredito. Silene, aconteceu contigo? Não, não pode ser. Pastor Ele, é verdade? Não. Irmã Penha, aconteceu, é verdade? Não, não pode. É verdade. O nosso Deus é o Deus de verdade. Não existe um outro Deus, esse é o Deus. E eu prego com emoção diante do Senhor, com temor e tremor, porque eu sei o que eu tenho vivido, eu sei o que eu tenho visto, eu sei a fé que tem me movido, eu sei de onde eu saí e aonde eu estou. E Deus mostra para onde eu vou a cada dia. Meus irmãos, entre as nações, nesse tempo, é que nós vemos a ação de Deus. Mas olha só, essa palavra não é para hoje, pastora, foi escrita lá, 608 antes de Cristo. Para provar para vocês o quanto a palavra de Deus ela é válida, para provar para vocês que a palavra de Deus é atemporal, até que Jesus Cristo volte e põe um ponto final, tudo que está aqui vai se cumprir, vírgula após vírgula, tio após tio, tudo. Nada vai ficar encoberto, todas as coisas serão descobertas e serão manifestas diante de todos, crendo ou não crendo. As coisas não acontecem porque cremos, as coisas acontecem porque Deus está no controle e assim faz com que aconteçam. Meus irmãos, olhem e vejam, Deus continua sendo Deus. Deus não mudou, Deus não trocou de posição, Deus não tirou umas férias, não. Deus é Deus, Ele está no controle. Ele fez todas as coisas. Ele conduz a história ao seu prazer. E aqui eu quero dizer um prazer, não na ideia de que Deus tem um prazer como um homem. Eu não quero pecar nesse sentido, mas no sentido disso, da sua vontade. E aí, existe toda uma discussão aí na academia de teologia, a questão da vontade de Deus. Existe a vontade permissiva, se não é não, se que e tal. Meus irmãos, Deus é Deus. Deus é Deus, Deus não se explica. É impossível o homem explicar a Deus, porque a nossa mente não consegue atingir, mas nós somos simplesmente iluminados pelo Espírito Santo. E podemos perceber parte daquilo que Deus se mostra a nós. Eu disse parte, porque é como uma revelação progressiva. A história vai mostrando isso. Ao longo da história, nós vamos percebendo cada vez mais a ação de Deus, mas esse profeta teve a graça de poder ver, antes de todos nós, aquilo que Deus iria fazer. Estarei na minha torre de vigia, e ficarei na fortaleza, e vigiarei, para ver o que Deus me dirá.
E que resposta eu terei à minha queixa? Vamos parar aqui. Depois a gente continua o texto. Meu irmão, onde é que estava o profeta? Ele permaneceu. Ele começou a orar. E ali permaneceu. Meu óculos está embaçando, vou começar a ter dificuldade de enxergar aqui. Ele simplesmente permaneceu. Mas ele não permaneceu porque, vou tirar uma soneca. Não. Eu quero escutar de Deus, eu quero ver de Deus. Eu confio que Deus vai me responder. De novo, a relação do profeta com Deus. Como está a tua relação com Deus? Sua relação com Deus está tão íntima ao ponto de tu perguntar e esperar a resposta sabendo que Ele vai responder? Certo pai chegou para Jesus e disse, olha, minha filha está passando mal, está mal. E Jesus olhou para ele, ouviu aquela história e disse, o que tu queres que eu faça? Se tu podes, faz alguma coisa. Jesus olhou para ele, se tu podes? Jesus pode todas as coisas. Basta uma palavra do Senhor. Basta uma palavra do Senhor. E essa palavra está sempre disponível para ser proferida para nós. Deus não mudou. Jesus Cristo não mudou. A sua palavra não mudou. Se há alguém que mudou aqui, fui eu e tu. Deus não é fiel a mim porque eu mudo todo dia. Mas Deus é fiel a Ele mesmo porque a sua palavra é imutável. Ele é a própria palavra. Ele é o marco que define o certo e errado. E isso não muda. Eu posso mudar a forma como eu vejo isso. Eu posso mudar aquilo que está acontecendo ao meu redor. Eu tenho a chance, aquilo que eu faço tem impacto sobre tudo aquilo que está ao meu redor. E Deus usa isso, por isso Deus usou os caldeus. Os caldeus não eram um povo imaginário, os caldeus existiram. Aqui João está falando de uma história que, um dia, não, aconteceu. Aqueles homens de fato invadiram Israel, como invadiram todas as cidades em volta. E quando chegaram a Jerusalém, esse profeta ficou olhando, e agora, Senhor, o que vai ser? Eu vou ficar aqui na torre olhando para ver o que vai acontecer. É essa a situação. Não é imaginário, meus irmãos. A relação com Deus não é uma relação de imaginário, é uma relação de real. É algo real. A relação com Deus, ela é viva e vívida. O que eu quero dizer é porque ela transcende, ela é algo que brota aos nossos olhos, quando a gente percebe a ação de Deus, a gente fica maravilhado. Na quinta-feira eu estava conversando com o pastor Raimundo, aqui no nosso culto de oração, eu comentei com ele, a gente fica extasiado, né, pastor? É uma palavra que ele gosta de usar, e eu concordo. A presença de Deus não deixa extasiados, porque ela invade a nossa alma, e nos enche de uma alegria tal, mesmo que estejamos num momento difícil. Hoje pela manhã recebi a mensagem do nosso irmão Arcanjo, mostrando a foto do pai dele. E eu fiquei feliz. Porque ele continua lá, ele está firme. Quem pode dizer o amanhã, eu não sei. Mas eu sei que hoje ele continua lá e glorifica a Deus. Meus irmãos, apesar de todas as nossas dúvidas, as nossas idiosincrasias, Deus continua sendo Deus. E assim como ele foi com Abacuque, que mostrou o que estava acontecendo a despeito de todos os males e as mazelas do mundo. E mostrou que ele sim se importava com a população, sim se importava com tudo aquilo que estava acontecendo, mas era necessário que isso acontecesse, para que a justiça dele fosse manifesta, mas da mesma forma para que o amor dele fosse manifesto. Deus é justiça, mas Deus é amor, e toda a justiça de Deus é pautada naquilo que Ele é justiça e Ele é amor. Ele não deixou de ser, ora eu sou uma coisa, ora eu sou outra, não, Ele é. Desde o dia que Ele se revelou ao homem, Ele disse, eu sou. Eu sou. Isso inclui todas as coisas. O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão. Anote aí. Torne-a bem legível sobre tábuas. Por quê? Para que todos possam ver. Ver aquilo que eu estou te mostrando. Para que possa ser lida até por quem passa correndo.
Vai ser mais ou menos que uma placa da nossa nova igreja. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo verá pela fé. Ainda que todas as coisas digam o contrário, confie no Senhor. Ainda que nada pareça que vai dar certo, confie no Senhor. Deus tem algo novo acontecendo e é nesse tempo que isso vai acontecer. Ora, podemos então entender que, assim como o homem tem uma relação com Deus diante de todas essas verdades, Deus tem uma relação com o homem diante de todas essas verdades, porque a verdade é a mesma. A verdade de Deus é a mesma verdade do homem. Porque a história é a história de Deus. E a história que nós vivemos é a história da relação do homem com Deus e de Deus com o homem. Eu não posso contar a história dos planetas com o homem, com Deus, porque eu não sei. Eu posso contar a história do homem com Deus e Deus com o homem. A relação de intimidade que ele tenta fazer com o homem e que ele faz com aqueles que verdadeiramente o aceitam. Meus irmãos, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom, o mundo continua sendo mau. E Deus continua estando no mundo também, assim como o mal está no mundo. E não é aquela história do yin, yang, como algumas pessoas falam, não é isso. Não é a dualidade de deuses, não é isso. O que nós temos é um Deus soberano, que permite o homem ter a vida conforme ele quer, chama-se livre-arbítrio. E um dado momento da história, as nossas vidas fazem isso. Glória a Deus quando isso acontece, enquanto estamos nessa vida. Porque vai haver um dia lá na frente, em que todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo aqueles que disseram que Jesus não existia, mesmo aqueles que disseram que Deus não existia, vão se dobrar diante da verdade. Então, aqueles que já receberam a verdade e aceitaram para si a verdade, neste tempo, têm a liberdade de fazer como Abacuque, se colocar diante do Senhor. Colocar suas dúvidas, os seus anseios, e ter um relacionamento íntimo com Deus. Deus quer esse relacionamento conosco. Olha, a palavra de Deus fala lá em Gênesis, quando Deus passeava ali pelo jardim do Éden. A palavra de Deus é tão bonita, que ela fala de uma forma teofânica, linda, que Deus caminhava entre o jardim e ali conversava com Adão e Eva. É uma teofania, algo lindo de ver assim, imaginar Deus caminhando. Deus é onipresente, Ele não caminha, Ele já estava. Mas a relação, ela é íntima, e é isso que nós temos que entender. Deus quer se fazer íntimo nosso. Deus quis se fazer íntimo de Abacuque, por isso ele se mostrou. Por isso ele mostrou aquilo que ele iria fazer a Abacuque. Deus precisava mostrar alguma coisa para Abacuque? Deus devia algo a Abacuque? Deus queria trocar uma ideia, ter um conselho com Abacuque? Alguém pode dar conselhos a Deus? Meus irmãos, não. Nosso Deus, Ele não depende do homem. O homem é que depende de Deus. O mundo inteiro gira porque Deus assim permite. A hora que Deus disser, basta, uma só palavra. Acabou. Foi por uma só palavra, Deus criou todas as coisas. Haja luz, houve luz. E cada uma das coisas, em uma só palavra, Deus transformou e trouxe o que não existia à existência. O único que já estava lá, ex nihilo, né? Lindo, é o próprio Deus. Deus manifesta ao mundo amor e justiça em cada ato seu. Deus não permite outra coisa, Deus não faz outra coisa, Deus é isto. E Ele, nos seus atos, Ele transborda isso. E são atributos que são comunicáveis a nós, e nós podemos também transbordar isso nos nossos atos, na medida que cremos no Senhor, que vivemos para o Senhor. Abacuque pôde ver isso e passou a viver isso. E eu te convido a viver a mesma coisa, a ter essa experiência,
a participar desse momento maravilhoso, se maravilhar com o Senhor. O mundo jaz no maligno, mas tu não precisa mais estar preso a esse mundo. Conheceis a verdade vos libertará. Deixe que Jesus te liberte desse sistema mundano. As mazelas do mundo vão continuar, mas tu não precisa fazer parte dela. Olhe em volta tudo aquilo que Deus já fez. Atente para as nações. Veja aquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo. Veja como tu podes fazer parte disso. Mas olha só, o mesmo Deus, como Ele é justiça. Ele deixou registrado nesse livro de Abacuque, do capítulo 2, do versículos 7 até o 20. Ele citou 5 ais. Ai dos que acumulam o que não é seu. Ai dos que ajuntam bens mal adquiridos. Ai dos que lucram com a iniquidade. Ai dos que enganam o seu próximo. Ai dos que confiam em ídolos. Ai dos iníquos. E ao povo de Deus. O povo de Deus tenha cuidado com aquilo que faz, para que não transmita nos seus atos exatamente essas coisas. O que nós temos feito, vivido, tem testificado da graça de Deus salvadora e transformadora em nós? Se isso é verdade, esses ais não são para ti. Agora, se os teus atos demonstram qualquer um desses, então cuidado. Ai, cuidado. Cuidado, porque a mão do Senhor vai pesar e tem pesado e vai continuar pesando até aquele último dia em que Ele vai dizer basta. E Deus vai usar todas as coisas, vai ter pandemia, vai ter dificuldades, vai ter. Deus assim mostra, mas em tudo, Deus é tremendo. Esse mesmo texto, ele nos joga para outros textos lá do Novo Testamento. Nos joga lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 a 10, diz assim a palavra do Senhor: que a graça e a paz do Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce a cada dia mais, e o amor de todos vocês, uns pelos outros, vai aumentando. Até aí, coisa bem, é só benção, né? Mas olha como ele começa a falar. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês, das igrejas de Deus, por causa da perseverança da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. A fé de vocês é demonstrada nas perseguições e nas tribulações. Não são nas festas. Não são nos ajuntamentos santos. Não é quando estamos bem, mas é na perseguição, tal como Abacuque viu. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus. Parece que o autor aqui de Tessalonicenses, Paulo, leu Abacuque. Para vocês que sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo, pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulações a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isso inclui vocês, que creram no testemunho. Meus irmãos, Paulo faz uma referência clara aqui a esse texto de Abacuque. Mostra da retribuição do mal, sim. Alguém vai dizer assim, mas não pode ser, Deus é amor.
Mas Deus é justiça. E é por amor que a justiça vai ser manifesta. Por amor que Deus deu o Cristo para nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por amor. Nós temos a liberdade, a chance de crer em Jesus e ficar livres de todos os ais que estão postos sobre esse mundo. Os ais que estavam sobre os caldeus são os mesmos ais que estão sobre todos aqueles que vivem segundo a impiedade desse tempo. Nunca vamos nos esquecer, meus irmãos, Deus continua sendo Deus. E onde está Deus? Capítulo 2, versículo 20 fala: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Porque Deus continua sendo soberano. Deus continua sendo Deus. E o homem continua sendo apenas criatura, com consciência dada por Deus, segundo a imagem e semelhança feita por Deus, mas criatura. Meus irmãos, possamos entender que o tempo que estamos vivendo é um tempo necessário para ser vivido. As dificuldades, as lutas, as tribulações, tudo isso faz parte deste tempo, para que nós vivamos esse tempo, mas sobretudo para que a glória de Deus seja manifesta nesse tempo, através da vida daqueles que creem. Deus tem isso para nós. E a resposta? Até quando, Senhor? O texto nos dá a resposta. No seu devido tempo. No capítulo 2, versículo 3, fala: Deus não tardará, mas o justo viverá pela fé. A mesma palavra do Senhor que traz a dúvida, nos traz a resposta. Nesse domingo, nesse dia, irmão, que eu tenha colocado as tuas dúvidas diante do Senhor, saiba que o mesmo Deus que ouviu as suas dúvidas vai te dar respostas. Faça como um Abacuque, coloque-se na torre de vigia e preste atenção naquilo que Deus vai fazer na tua vida e vai usar a tua vida para fazer na vida de outras pessoas. Assim ele fez com Abacuque. Assim ele usou a vida de Paulo, assim ele usou a vida de Pedro, assim ele usou Jesus Cristo. E todos aqueles que vieram antes de nós. Deus continua sendo Deus. E vai continuar usando pessoas para a sua glória seja manifesta. Uns para a sua honra e outros vão fazer parte da desonra. Deus te convida, aceita Jesus. Que seja parte desse povo da honra dele, que honra ele, para que a glória dele seja manifesta plenamente na sua vida e muitos vejam no seu testemunho a graça de Deus. Vamos orar. Clame ao Senhor aí. Baixe sua cabeça e converse com Deus. Nessa hora, coloque a sua vida diante do Senhor. Deus não tardará em responder. Mas até que Ele responda, o justo viverá pela fé. Até que a verdade se torne clara e patente diante dos teus olhos. O justo viverá pela fé.